principal vantagem, o grande diferencial do processo com eletrodo revestido em relação aos demais processos de soldagem por fusão a arco elétrico é a variedade de eletrodos existentes no mercado. E como escolher o melhor eletrodo para uma determinada aplicação? Você sabe a diferença entre especificação e classificação AWS para um eletrodo revestido? É sobre isso a aula de hoje. Eu sou a professora Ivanilza Felizardo, mestre e doutora em processos de fabricação por soldagem. Muito prazer. Seja super bem-vindo a Soldagem Play, o seu livro digital sobre soldagem. Se você vem acompanhando as minhas aulas, você aprendeu que a soldagem no Brasil é padronizada pela FBTS, Fundação Brasileira de Tecnologia da Soldagem, que segue a AWS, Associação Americana de Soldagem. Em linhas gerais, uma especificação define os padrões que algo deve seguir, as normas, enquanto que a classificação categoriza algo de acordo com esses padrões, algo de acordo com essas normas. Vamos trazer isso para a nossa realidade de soldagem. A especificação refere-se a qual conjunto de normas e requisitos técnicos que o eletrodo deve atender, levando em consideração critérios como composição química, propriedades mecânicas e procedimentos de testes que garantem a qualidade e a segurança do produto. Em outras palavras, a especificação AWS refere-se a um documento técnico que estabelece os requisitos mínimos para a fabricação dos eletrodos, para garantir que esses atendam aos padrões estabelecidos. Por exemplo, a especificação AWS A5.1 é para a classificação de eletrodos revestidos possíveis de serem utilizados na soldagem a arco de aços ao carbono. Para a soldagem do alumínio e suas ligas, a especificação AWS para a classificação dos eletrodos é A5.3. Para os aços inoxidáveis, A5.4. Aços de baixa liga, A5.5. Cobre, 5.6. Níquel, 5.11. Ferro fundido, 5.15. A especificação AWS A5.13 é para a classificação dos eletrodos possíveis de serem utilizados na soldagem de revestimento. Uma curiosidade: não há um fato histórico marcante para a escolha da letra A e do número 5 na especificação AWS. Muito possivelmente foi uma simples escolha para uma designação inicial para as primeiras normas desenvolvidas. A norma AWS A5.1 foi uma das primeiras a ser publicada e é datada de 1940 e vem passando por revisões periódicas para se manter atualizada. Entendido sobre a especificação, vamos para a classificação AWS, que é um sistema de códigos utilizados para identificar e categorizar os eletrodos revestidos com base em suas características. Por exemplo, a classificação AWS para eletrodos revestidos para a soldagem de aços, para eletrodos que atendam às especificações AWS A5.1 e A5.5. AWS é seguida de alguns números, como vimos na aula passada. A letra E de eletrodo, os dois números seguintes, podendo ser 3, indica a resistência mínima à tração do metal de solda. O número seguinte, a posição de soldagem, 1 para todas as posições, 2 para a posição plana, podendo ser na horizontal em soldas de filete, 3 posição vertical e 4 todas as posições, incluindo a vertical descendente. O último número indica o tipo de revestimento: 0 e 1, celulósico, 2, 3 e 4, rutílico, 5, 6 e 8, básico. Além dessa classificação,
Para aços de baixa liga, especificação AWS A5.5, a classificação dos eletrodos pode ser acrescida de um hífen, seguida de um conjunto de letras e números, indicando informações adicionais sobre o eletrodo. Por exemplo, E7018A1 indica que o eletrodo é básico, o número 8, e o A1, conforme apresentado na tabela, refere-se a um eletrodo de aço carbono molibdênio. Eletrodo 9515B9, eletrodo básico, número 5. B9, um eletrodo de aço cromo molibdênio. Detalhe: se estiver acrescido a letra L, indica que o teor de carbono é bem baixo, inferior a 0,05%. A letra M indica que é para uso militar. P, para soldagem de tubulações. E W, eletrodos resistentes à corrosão. A norma AWS também permite acrescentar mais informações, como a letra R e HZ. A letra R indica que o eletrodo é resistente à umidade. Presta atenção! O eletrodo E7018 absorve umidade e é preciso ressecá-lo antes do seu uso. Esses eletrodos são normalmente vendidos em latas, em caixas. Esses eletrodos devem ser colocados em estufa na temperatura e tempo indicado pelo fabricante antes do seu uso. Quando o eletrodo recebe o sufixo R de resistente à umidade, normalmente esse eletrodo é vendido embalado a vácuo ou em recipiente hermeticamente fechado. O eletrodo sendo adquirido dessa forma, a letra R indica que em condições ambientais de 26 graus Celsius e umidade relativa do ar de 80%, o eletrodo, por exemplo, 7018R, poderá ficar exposto até 9 horas após aberto a embalagem, após retirado da embalagem, pois o nível de absorção de umidade será inferior a 0,4%. Essas condições precisam ser obedecidas e o fabricante do eletrodo deve garantir isso, desde que o eletrodo tenha sido homologado. A classificação HZ indica o nível de hidrogênio do eletrodo. Por exemplo, eletrodo E7018H4 indica que o nível médio de hidrogênio difusivo do metal de solda é de 4 ml para cada 100 gramas de material depositado. São níveis baixíssimos de hidrogênio no metal de solda, minimizando drasticamente a ocorrência de trincas a frio no metal de solda. O eletrodo básico 7018 é um excelente eletrodo, desde que manuseado corretamente. É muito importante entender isso. O eletrodo 7018 produz uma escória básica e densa que atua de forma benéfica metalurgicamente para o metal de solda. Reduz a ocorrência de trincas de solidificação e, desde que armazenado e manuseado corretamente, produz soldas de baixo teor de hidrogênio. Dos 3 eletrodos mais utilizados no mercado, 6010, 6013 e 7018, o eletrodo 7018 é, sem dúvida, o que produz soldas de maior resistência. A penetração é média e a tenacidade é boa. É um excelente eletrodo, porém, a soldabilidade operacional dele não é fácil. São necessárias mais horas de prática de treino de soldagem com esse eletrodo, além de requerer cuidados especiais de armazenamento. O eletrodo E7018 é indicado para preenchimento de chanfros para soldagem de maior responsabilidade. Eu quero novamente chamar a sua atenção para o uso dos eletrodos celulósicos, o E6010. O revestimento celulósico possui uma grande quantidade de material orgânico,
A penetração desse eletrodo é elevada, pois o arco é mais violento, então penetra mais. Porém, a quantidade de respingo é muito maior e a aparência do cordão não é boa. Esse eletrodo não é indicado para o preenchimento de chanfros. Você encontra escrito em livros e catálogos a indicação desse eletrodo para a soldagem de tubulações e para o passe de raiz em geral. Eu, Ivanilza, indico muita cautela na utilização industrial de eletrodos revestidos do tipo celulósico, o E6010. Se você é serralheiro, o eletrodo que você pode tirar da lata e soldar com uma certa tranquilidade são os eletrodos revestidos rutílico, o E63. São eletrodos de fácil manuseio, podem ser utilizados na corrente contínua e na alternada. Produz cordões de boa aparência e penetração. A escória produzida é densa, abundante e de fácil destacabilidade. E o que eu, Ivanilza, indico? Você está aprendendo a soldar? Precisa praticar? Começa pelo 6010. É um eletrodo mais barato, o arco é mais violento, produz muito respingo e muita fumaça. São condições adversas que vão exigir mais de você, que é bom para você que está aprendendo. Adquirir um pouco de prática, vai para o 6013. Você vai perceber uma diferença absurda durante a soldagem e na solda, no cordão de solda. Você vai conseguir soldar melhor. E aí, passa para o 7018, caso você precise. Porque este eletrodo precisa de mais prática, ele gruda muito na peça. É mais difícil manter o arco estável. É preciso soldar uma estrutura mais doméstica, 6013. Vai soldar algo de aplicação industrial que exige maior responsabilidade? Consegue ressecar o eletrodo? 7018. Falaremos com mais detalhes sobre o ressecamento na aula que trataremos das variáveis de soldagem específicas para o SMHW. Até aqui falamos da aplicação dos eletrodos para o aço carbono. Agora, se você vai soldar aço inoxidável, a especificação AWS é a 5.4 e os eletrodos são divididos em 5 grupos, cuja classificação é composta pela letra E de eletrodo, 3 números que indicam o tipo de aço inoxidável depositado e mais 2 números que, como apresentado nessa tabela, indica a característica do revestimento. Por exemplo, se o final for 15, trata-se de eletrodo com revestimento base, que solda em todas as posições, porém utiliza somente corrente contínua com polaridade positiva. Final 16, rutílico, solda em todas as posições e opera em correntes contínua na polaridade positiva e também podem operar com corrente alternada. Presta atenção. O tipo de eletrodo revestido mais adequado para soldar aço inoxidável depende do tipo específico de aço inoxidável que está sendo soldado. Por exemplo, irá soldar o aço inoxidável austenítico do tipo 304 ou 304L, sendo que o L indica baixo teor de carbono. O eletrodo bastante indicado é o S308L. Se precisamos unir aço inoxidável com aço de composição química diferente, soldagem de materiais dissimilares, uma boa opção seria o eletrodo E300L, por exemplo. É também importantíssimo para a soldagem dos aços inoxidáveis que você conheça o fator de diluição do eletrodo. É relativamente comum, por exemplo, revestir um aço estrutural com revestimento inox. Para você saber quantas camadas serão necessárias de revestimento para garantir que a última camada de solda é 100% inox, você precisa saber a diluição do eletrodo revestido inoxidável. Comentei muito sobre diluição nas aulas 1, 3 e 7. A escolha do eletrodo revestido mais indicado para um determinado material
depende da composição química desse material. É fundamental conhecer o material que irá soldar e também saber as condições de serviço que o componente soldado será submetido. Teremos no futuro aulas sobre a soldabilidade de diferentes materiais. O objetivo desse módulo é entender o processo, a técnica de soldagem com eletrodo revestido, pois precisamos entender o que estamos fazendo, por que estamos fazendo, para sempre fazer melhor. Nos vemos na próxima aula e bons estudos!